Terceira pergunta da noite, e antes de responder essa pergunta, eu gostaria de convidá-los mais uma vez para se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, dar uma curtidinha e vamos para frente. Essa pergunta é uma pergunta que foi feita pelo Wesley Araújo e foi feita com base na live da última terça-feira. Na última terça-feira, eu havia respondido uma pessoa que tinha me perguntado sobre a possibilidade de constituição de uma holding para captação de investimentos. E naquela hipótese, naquela situação específica, eu disse que holding não era um meio de captação de investimentos. Eu vou deixar aqui, para quem assistir esse vídeo depois, a chamada para assistir a resposta à pergunta que me foi feita anterior sobre possibilidade de captação de investimentos através de holding. E naquela ocasião eu respondi que não. Só que essa pergunta que o Wesley me fez, ela é super interessante porque ela mudou o contexto. E é importante eu fazer essa diferenciação de contexto para vocês que estão nos assistindo, inclusive você, Wesley, para poder perceber que em direito a gente fala muito depende, nessa situação é uma situação típica de que depende. Para poder explicar melhor, vamos para a pergunta do Wesley. Olha só, morei muito tempo na Alemanha, retornei ao Brasil e abri uma empresa para administrar imóveis para aluguel de temporada. E tenho amigos no exterior que gostariam de investir comigo no mercado imobiliário brasileiro. A fim de captar esse investimento estrangeiro, a crowdfunding seria a melhor opção? Poderia, por gentileza, fazer um vídeo para esclarecer minha dúvida, e creio que seja também a dúvida de muitos outros brasileiros que moram ou moraram no exterior e gostariam de investir em negócios no Brasil? Olha só, qual que é a abissal diferença entre a resposta da terça-feira passada e a resposta para essa terça-feira? Na terça-feira passada, a pergunta foi feita: posso pegar aleatoriamente dinheiro de outras pessoas e utilizar esse dinheiro para poder investir? E naquela ocasião eu disse não. Na holding, não. A pergunta do Wesley foi: eu quero que amigos invistam comigo dentro do meu negócio. Isso é viável? É. E olha a grande diferença. Você concorda comigo que quando eu estou pensando em receber investimento, se eu faço isso buscando pessoas aleatoriamente, eu preciso de uma relação de confiança, eu preciso que as pessoas confiem em mim para que esse dinheiro seja aportado em mim, e aí sim eu consiga fazer um investimento? Eu preciso que as pessoas confiem em mim. Por que vocês investem quando vocês têm que investir via Banco Itaú, via Banco Bradesco, via Banco Santander, via XP, via Rico, via Hearst, ou via tantas outras, Ion, ou via tantas outras instituições de grande porte? Porque vocês confiam nela. Mas vocês não confiam no Zé da esquina, na Maria da outra esquina, que começou a gritar: pessoal, invista em mim, que eu tenho forma de vocês ganharem dinheiro. Vocês não confiariam nela. Por que vai partir do pressuposto que outra pessoa vai confiar em você para poder investir? E nessa hipótese, eu sugeri crowdfunding, porque o crowdfunding, você monta uma estrutura muito interessante de captação de recursos para que você quebre aquela ideia de restrição, aquela ideia, não, isso não, aquela objeção de não confiança. Porque você vai ver no perfil toda a estrutura que vai quebrar a objeção de confiança e vai fazer você investir, porque houve ali uma demonstração de que outros fatores constroem em você uma quebra da objeção de desconfiança e passa a investir naquilo, e passa a topar a assumir aquele risco. Porém, é uma hipótese diferente. Gil Franco, tenho o fulano, o ciclano, a Marina, o Ricardo, o Elbert, o não sei quem, que queiram investir comigo em um determinado negócio. Nessa hipótese, eles já me conhecem, então eu não tenho que falar em quebra mais da objeção da desconfiança. Essa confiança já existe. Então, o que eu posso fazer? E nesse caso específico, Wesley, eu consigo fazer. Eu consigo muito bem montar uma sociedade limitada e ter como sócio nessa sociedade limitada aquele morador ainda da Alemanha, aquela pessoa que mora lá na Europa, que mora lá nos Estados Unidos, que ainda ganha em euro, que ganha em dólar, e com a desvalorização do real consegue fazer um aporte bacana aqui no Brasil. Então, o que eu vou fazer? Eu vou constituir uma sociedade limitada ou anônima,
vou receber aporte dessas pessoas de lá, que vão integralizar no capital social. Então, vamos supor, tá? Eu quero construir 10 casas, e para construir essas 10 casas, eu preciso de um aporte de 2 milhões de reais. Eu vou fazer um aporte de 1 milhão, e meus amigos lá, 5 amigos, vão fazer o aporte de 200 mil reais cada um. Eu vou constituir uma sociedade limitada, uma sociedade anônima, com um capital social de 2 milhões, que eu vou integralizar, vou subscrever e integralizar 1 milhão, e cada um dos meus amigos vão subscrever e integralizar 200 mil reais cada um. O capital social vai ser de 2 milhões de reais, e a gente vai construir aquelas 10 casas. Depois vai haver um lucro no aluguel, na venda, ou onde quer que seja, e a gente pode fazer a distribuição de lucros com a remessa daquele dinheiro para o exterior. Isso vai impactar no âmbito tributário. Então, o que é necessário e é importante se verificar é se esses sócios vão ter interesse em remeter o dinheiro para o exterior ou se eles vão ter interesse em manter o lucro dentro do próprio Brasil. Se o interesse for por manter o lucro no Brasil, o que eles podem fazer? Vamos imaginar. Peguei os 2 milhões de reais, construí as 10 casas e vendi as 10 casas por 3 milhões de reais. Ganhamos 1 milhão de reais. Eu teria 50%, cada um dos sócios teria ali aquela diferença pequenininha de percentuais. Ao invés de distribuir esse 1 milhão de reais de lucro para mim e para os meus sócios que moram na Europa, nos Estados Unidos, a gente pega esse 1 milhão, aumenta o capital social para 3 milhões e reinveste esse 1 milhão mais os 2 da venda, então os 2 do lucro e mais os 2 que me retornaram, e constrói mais casas. Constrói mais 15 casas. E com essas 15 casas, revende, ganha mais 4 milhões e assim vai reinvestindo. Até a hora que eles quiserem aposentar, voltar do exterior e morarem aqui no Brasil, recebendo os lucros ou tirando o lucro daquilo. Precisa ser aumento de capital? Não, não precisa ser aumento de capital. Outra hipótese que a gente pode fazer é reinvestimento do próprio lucro. Várias são as hipóteses que podem haver para que o lucro seja reinvestido ali dentro do próprio negócio. Então, meu caro Wesley e todos os demais que estão acompanhando aqui, uma coisa que eu posso construir, que eu posso fazer sem menor sombra de dúvida, é constituir uma estrutura jurídica utilizando um dos tipos societários, sociedade anônima ou sociedade limitada, para que os sócios, para que os meus amigos do exterior invistam comigo. Quais são os cuidados que a gente precisa tomar? E quais seriam os melhores tipos societários nessa hipótese? Primeiro, a gente precisa tomar um cuidado enorme com a remessa desse dinheiro para o exterior. Segundo, o administrador não pode ser um dos sócios que residem no exterior. O administrador no Brasil precisa residir no Brasil. Precisa ser brasileiro, Franco? Não. Não precisa ser brasileiro, mas precisa residir no Brasil. Se não residir no Brasil, precisa ter um representante aqui no Brasil que vai ser a pessoa responsável por tudo que acontecer aqui no Brasil. O que não faz muito sentido. Então, a pessoa que mora no exterior, ela pode aportar o dinheiro como sócio seu aqui no Brasil. E você precisa tomar esses cuidados que eu já mencionei. Qual é um cuidado adicional? A permissibilidade para que as reuniões sejam realizadas de maneira online. Desde a pandemia, no Brasil, isso hoje em dia é possível que as reuniões aconteçam com os sócios que residem no exterior, online, do jeito que for. Eu participo com uma certa frequência de uma assembleia geral de uma sociedade que tem sócios italianos, e essa sociedade ela realiza suas assembleias gerais, suas reuniões de conselho, suas reuniões de diretoria, todas dessa forma, como nós aqui estamos, online. E isso é extremamente possível. Significa que validamente, os sócios do exterior poderiam deliberar o curso dessa estrutura societária aqui no Brasil. O que nos leva a um outro ponto. É isso que você, que está aqui no dia a dia, que vai desenvolver, quer? Porque qual que seria a solução aqui para a gente poder organizar melhor quem está fora, para poder saber que quem está aqui no Brasil vai comandar? Um acordo de cotistas ou um acordo de acionistas, ou mesmo ações preferenciais ou cotas preferenciais para essa pessoa que está lá no exterior. Afinal de contas, quem está aqui no Brasil gerindo é a pessoa que potencialmente vai assumir uma carga maior, um risco maior
e, em razão disso, tem que ter uma certa autonomia adicional para poder tomar as decisões. E, por isso, cotas ou ações preferenciais que tirem dos sócios estrangeiros o poder de voto, talvez seja uma formatação interessante, sendo que a eles toca, geralmente, algum direito patrimonial maior, que não raras vezes são uma distribuição, correspondem a uma distribuição de dividendos superior àquele sócio que aqui no Brasil está, ou aquele sócio que administra. Então, o que aconteceria nessa situação prática? O sócio do Brasil seria o sócio administrador, seria o administrador. Retira as palavras, sócio administrador. O sócio no Brasil seria o administrador, mas mais que isso, seria o titular das cotas ou ações que dariam o direito de voto. Enquanto os sócios no estrangeiro seriam os sócios sem direito de voto. Entretanto, esses sócios no exterior teriam, por exemplo, direito à prioridade nos dividendos. Ou seria, por exemplo, os sócios que teriam direito a um percentual, 5%, 10%, a mais por cota no recebimento dos dividendos que aqueles sócios titulares de ações ordinárias, aqueles que têm direito de voto. Então, veja, para uma sociedade, para uma estrutura, que nós tenhamos alguém aqui no Brasil, pessoas no exterior que querem investir no Brasil, a estrutura da sociedade limitada ou da sociedade anônima funciona muito bem, sem precisar, tá, Wesley, nessa hipótese, de crowdfunding. Porque o aporte seria direto, não tem aquela barreira da confiança. E para haver uma melhor gestão do negócio, os sócios do estrangeiro poderiam ou não ter ações preferenciais sem direito de voto, enquanto a partida é uma participação maior. Outro detalhe extremamente importante é que talvez a sociedade limitada, nessa hipótese, faça um pouco mais sentido do que a sociedade limitada, porque na sociedade limitada é permitida, a sociedade limitada faça um pouco mais de sentido do que a sociedade anônima, porque a sociedade limitada permite a distribuição desproporcional de lucros. O que significa? Se nós temos dois sócios com 50% para cada, na sociedade limitada, eu posso estabelecer que esse sócio vai receber 80% do lucro, enquanto esse sócio vai receber 20%. Eu posso fazer isso. Eu posso estabelecer uma distribuição desproporcional. Enquanto que na sociedade anônima, eu não posso fazer isso. Então, por isso, dependendo, por exemplo, o sócio estrangeiro define o seguinte: não, eu não quero tirar o meu lucro. Então, você, sócio brasileiro, tira o seu lucro e o meu lucro eu quero que ele seja reinvestido integralmente na sociedade. Beleza, isso tem uma série de ponderações que em situações práticas faz muito sentido. Aliás, faz todo sentido. Só que depende, obviamente, de entender melhor o negócio, de entender melhor quais são os planos para que isso realmente aconteça de uma maneira efetiva. Então, para sócios que estão no estrangeiro, o crowdfunding talvez não seja o melhor cenário, mas passa-se a fazer sentido, sim, a constituição de uma estrutura jurídica no Brasil através de uma sociedade limitada ou uma sociedade anônima. Ou, vou deixar aqui a pulguinha atrás da orelha, porque não vai dar tempo de eu explicar mais, ou trabalhar com uma SCP. O que é SCP, Franco? Sociedade em conta de participação. Você já ouviu falar em SCP? SCP é um tipo societário que não tem personalidade jurídica, mas é absolutamente regular. Significa que os sócios de uma SCP podem receber lucros, receber dividendos, e ir lá na declaração do imposto de renda e declarar: sou sócio dessa SCP, dessa sociedade, recebi 1.000, 2.000, 100.000, 150.000, 500.000 reais de distribuição de lucros dessa sociedade em conta de participação e não vou pagar imposto de renda sobre isso. Olha para você ver. Eu falei, olha para você ver, bem mineiro, né? Eu já tinha dado a deixa de que eu sou mineiro. Meu caro e minha cara, se você quiser saber agora um pouquinho mais sobre SCP, deixa o seu comentário aqui no vídeo, que aí eu gravo em outra live, eu trago isso como uma pergunta para poder tentar te esclarecer um pouquinho mais o que é SCP. Wesley, espero ter respondido sua pergunta, que certamente é a pergunta de outros brasileiros que vivem no exterior e outras pessoas que podem nos acompanhar por aqui também.